TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 24 de abril, e você vai ver a seguir. PRF impede roubo de carga na subida da Serra de Petrópolis. Operação da Polícia Federal investiga descontos irregulares em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Presidente do INSS é exonerado após suspeita de fraudes. Polícia Civil prende homem suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas em Nova Friburgo. Homem é esfaqueado em 3 rios e suspeita de cometer o crime o acusa por abuso sexual. Homem é preso por descumprir medida protetiva em Petrópolis. Drogas são apreendidas em Paraíba do Sul nesta terça-feira. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Polícia Rodoviária Federal impediu um roubo de carga na última terça-feira e recuperou um carro roubado. O caso aconteceu na rodovia Washington Luiz, da BR-040, na subida da Serra de Petrópolis. E quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Ana Beatriz Tomás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta de 5h30 da tarde, na altura do quilômetro 96 na BR-040, um carro fechou um caminhão-tanque que trafegava no sentido Petrópolis. O carona desembarcou armado com uma pistola e rendeu o motorista do caminhão. A vítima foi obrigada a entrar no veículo e deixar o caminhão parado em um recuo na rodovia. O assaltante ligou para um comparsa informando a localização da carga roubada. Logo em seguida, o criminoso recebeu uma outra ligação informando que equipes da PRF estavam subindo a Serra de Petrópolis. Antes da chegada dos policiais, os bandidos deixaram o caminhão e a vítima, fugindo em direção ao Parque da Serra. Durante a fuga, os indivíduos ainda colidiram em outros veículos com o carro utilizado no roubo. O automóvel estava com uma placa clonada e possuía registro de roubo. A carga recuperada, o veículo e a vítima foram encaminhados para a delegacia. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada pelas informações. E a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram nesta quarta-feira a Operação Sem Desconto, com o objetivo de combater um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. O cálculo é que entidades investigadas tenham descontado de aposentados e pensionistas mais de 6 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União cumprem 211 mandatos judiciais de busca e apreensão de ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$1 bilhão e 6 mandatos de prisão temporária em alguns estados. Entre eles, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal. Em nota, a Polícia Federal informou que as investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre benefícios previdenciários em aposentadorias e pensões concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo a corporação, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6 bilhões e 300 milhões de reais no período entre 2019 e 2024. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais.
E ainda falando sobre a operação sem desconto, a exoneração do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A portaria é assinada pela ministra substituta da Casa Civil, Miriam Belchior. Stefanuto é um dos investigados na operação que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram na manhã desta quarta-feira para apurar suspeitas de um esquema de descontos não autorizados dos benefícios de aposentados e pensionistas. A demissão foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais cedo, a Justiça Federal já havia determinado o afastamento cautelar de Stefanuto e de outros 5 servidores públicos. Procurador federal, Stefanuto ficou à frente da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de 2011 a 2017. No dia 11 de julho de 2023, assumiu a presidência da autarquia por indicação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que defendeu o direito de todos os investigados à presunção de inocência nesta quarta-feira. A operação sem desconto investiga um suposto esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Após a deflagração da operação, o governo federal anunciou a suspensão de todos os acordos de cooperação técnica que permitem que organizações da sociedade civil cobrem de aposentados e pensionistas mensalidades associativas descontadas diretamente dos benefícios pagos pelo INSS. A Justiça Federal determinou o afastamento cautelar de 5 dos principais dirigentes do INSS. Além do presidente da autarquia, Alessandro Stefanuto, foram afastados de suas funções o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, Vanderlei Barbosa dos Santos, o procurador-geral junto ao INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, Giovanni Batista Fassarella Spiecker, e o coordenador-geral de pagamentos e benefícios, Jucimar Fonseca da Silva. Possivelmente essa operação ainda vai ter muitos desdobramentos e você confere essas atualizações aqui na TV Correio da Manhã. Bom, e policiais militares prenderam na terça-feira um homem suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas no bairro Santa Bernadette, em Nova Friburgo. O homem, inclusive, já foi preso diversas vezes. Quem traz mais informações sobre esta ocorrência pra gente é Mariana Braga. Policiais civis da Delegacia de Nova Friburgo, em uma ação conjunta com policiais militares, prenderam na terça-feira um homem apontado como gerente do tráfico de drogas em Nova Friburgo. Ele foi capturado no bairro Santa Bernadette. Após denúncia, os agentes realizaram buscas no bairro e encontraram um ponto de venda de drogas. No local, um traficante tentou fugir com uma sacola com entorpecente, mas foi detido pelos agentes. Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou a atuação no tráfico da região. O homem vai responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Já em Três Rios, gente, a Polícia Civil está investigando um caso de um homem que foi esfaqueado. O crime aconteceu entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira. Para a polícia, a mulher disse em depoimento que foi abusada pelo homem que esfaqueou para se defender. Quem vai trazer informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Francisco Xirmão. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 45 anos, foi atingida por uma faca no tórax e conseguiu sair de casa para procurar atendimento médico na unidade de pronto atendimento em Três Rios. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima disse que foi esfaqueada por uma mulher que conheceu em um aplicativo. Segundo o homem, eles saíram e depois foram para a casa dela. Em depoimento para a Polícia Civil, a mulher disse que foi abusada pelo homem e que deu a facada para se defender. A polícia informou ainda que tanto casos de lesão corporal quanto de estupro estão sendo investigados. Francisco Xirmão para a TV Correio da Manhã. E aqui em Petrópolis, um homem acusado de descumprir uma medida protetiva de urgência foi preso na terça-feira. Essa prisão ocorreu após investigações na estrada União Indústria, em Pedro do Rio. Quem traz mais informações é Ana Beatriz Tomás. De acordo com a Polícia Civil, um mandato de prisão para o acusado foi expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar na comarca de Petrópolis. A ação faz parte de um trabalho contínuo da unidade em combate à violência doméstica e familiar.
Um homem acusado de descumprir a medida protetiva após ser encontrado na região de Pedro do Rio foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Petrópolis. Ele permanece à disposição da Justiça. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E em Paraíba do Sul, policiais militares apreenderam drogas na tarde de terça-feira. O material estava em posse de uma mulher de 26 anos que disse aos agentes que tinha acabado de comprar de um outro homem. Quem vai trazer mais informações sobre esta ocorrência para a gente agora é Mariana Braga. Policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar, na tarde desta terça-feira, receberam uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Ponte Preta, em Paraíba do Sul. Os agentes abordaram uma motocicleta que estava sendo conduzida por um motoboy. Na garupa estava uma mulher de 26 anos. Com ela, os policiais encontraram 2 pinos de cocaína. Ao ser questionada, a mulher informou que tinha acabado de comprar os entorpecentes de um homem no bairro Liberdade. O homem foi abordado pelos agentes e com ele foi encontrado a quantia em espécie de R$ 198 e um celular. O fato foi encaminhado para a Delegacia de Paraíba do Sul, onde o homem foi autuado no crime de tráfico de drogas e foi liberado. Já a mulher foi autuada no crime de posse e uso de drogas e também foi liberada. O material permaneceu na delegacia e foi constatado ser aproximadamente 6 gramas de cocaína. A quantia em espécie e o celular não ficaram apreendidos. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Dia de São Jorge é celebrado com missas em Petrópolis. Receita Federal abre consulta ao lote da malha fina do imposto de renda. Aposentados e pensionistas começam a receber a antecipação do 13º salário. Minha Casa Minha Vida vai destinar 3% das moradias subsidiadas para pessoas em situação de rua. Estado do Rio registra mais de 200 mil novos negócios no primeiro trimestre do ano. Em evento na China, Cláudio Castro destaca potencialidades do Rio de Janeiro para atrair investimentos internacionais. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade.
é respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A paróquia de São Jorge, localizada no bairro Independência, aqui em Petrópolis, celebrou nesta quarta-feira, dia 23 de abril, a festa do padroeiro da igreja. No local foram realizadas missas durante todo o dia. São Jorge é celebrado em diversas tradições cristãs, como a Igreja Católica, Igreja Ortodoxa e Igreja Anglicana. Ele é reconhecido ainda como santo padroeiro de Portugal, Inglaterra, Catalunha, Geórgia, entre outros países. São Jorge foi um soldado romano que viveu no século III. A história mais famosa sobre ele é sobre como matou um dragão, o que simbolizou a vitória sobre o mal. Na tradição cristã, São Jorge é considerado um símbolo de força, proteção e coragem. Ele é frequentemente representado como um cavaleiro armado com uma lança e um escudo, montado em um cavalo branco lutando contra o dragão. José Luiz mora no bairro Samambaia e todo ano vai até a paróquia de São Jorge no Independência. Segundo ele, o santo tem grande significado para muitas pessoas. Esse dia hoje é muito importante para todos nós, porque São Jorge é um grande guerreiro, né? Foi nosso grande guerreiro aí, né? E eu participo sempre. Todo ano quase eu venho aqui. Ainda segundo José, este ano o pedido foi diferente. Muita paz, muita saúde, muito amor ao próximo. A gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar em todos. Além das missas ao longo do dia, barracas com comidas típicas foram montadas no pátio da Igreja São Jorge, com itens que iam desde salgados até tortas e o tradicional bolo de São Jorge. De acordo com o padre Leonardo João, a devoção pelo santo sempre foi importante para a paróquia. Praticamente desde a igreja pequena, lá em cima, no ponto final do antigo 401, até a construção da igreja aqui de baixo, tudo é marcado por essa grande devoção. Seja para a vida daqueles que aqui moram, como também dos vários devotos que nós vamos recebendo ao longo desse dia. Pessoas da nossa cidade, pessoas que vêm de fora, para poder estar participando desse momento tão especial. Após a missa, o padre abençoou diversos fiéis, inclusive motociclistas que possuem São Jorge como padroeiro. A gente, todo ano, nós estamos aqui fazendo uma motociata pequena, mas com muita fé. Esse ano nós tivemos aqui, nossos companheiros aqui vieram conosco, participando da nossa motociata, tudo junto com a gente aqui, fazendo essa grande festa de São Jorge. Salve Jorge! Gente, dia 23 de abril é feriado em todo o estado do Rio de Janeiro. É um feriado estadual, não é nacional, mas para celebrar, claro, o padroeiro São Jorge. Bom, gente, agora falando em economia, na manhã dessa quarta-feira, a Receita Federal abriu a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda de abril, que também contempla restituições residuais de anos anteriores. Cerca de 280 mil contribuintes que não caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem saber se vão receber a restituição. Ao todo, 279.500 contribuintes receberão mais de 339 milhões de reais. Desse total, 180 milhões e 270 mil reais irão para pessoas com prioridade no reembolso. Em relação à lista de prioridades, a maior parte dos contribuintes informou a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo, há 25.283 contribuintes entre 60 e 79 anos. Em terceiro, vem 9.502 pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante dos contribuintes prioritários é formado por 4.284 idosos acima de 80 anos e 3.820 contribuintes com alguma deficiência física ou mental.
A lista é concluída com 31.813 que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito no dia 30 de abril, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E ainda falando em economia, cerca de 34 milhões e 200 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começam a receber hoje, quinta-feira, dia 24 de abril, a primeira parcela do 13º salário. Feito de forma escalonada, conforme o dígito final do número de inscrição social, esse pagamento vai até o dia 8 de maio. Com a previsão de injetar 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia, a antecipação do 13º do INSS será paga em 2 parcelas. A segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais do que o mínimo. Desde a semana passada, a consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou no site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do cadastro de pessoas físicas, o CPF, e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. O decreto com a antecipação do 13º do INSS foi assinado no início do mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este será o 6º ano seguido em que os segurados do INSS vão receber o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. E o programa Minha Casa Minha Vida vai destinar 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial para pessoas em situação de rua. Essa decisão foi assinada na terça-feira e, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, vai abranger 38 municípios em todo o país. O programa Minha Casa Minha Vida vai destinar 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, a pessoas em situação ou trajetória de rua. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o imóvel será gratuito, assim como os processos de acompanhamento e reinserção social dos beneficiários. A expectativa é que cerca de 1.000 unidades habitacionais sejam destinadas a essa população nessa primeira leva. No começo, essa vertente do Minha Casa Minha Vida vai priorizar 38 municípios, abrangendo, além de todas as capitais, cidades com mais de 1.000 pessoas cadastradas como sem moradia no CAD único. A portaria interministerial que destina esses 3% das moradias foi assinada nesta terça-feira. O texto também define critérios para a escolha e priorização dos beneficiários, incluindo famílias com crianças e adolescentes, mulheres, pessoas trans, grávidas, indígenas, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Jader Filho também lembrou que o Minha Casa Minha Vida é responsável por mais de 50% dos lançamentos imobiliários feitos no Brasil, e reforçou que não faltarão recursos para o novo Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. A expectativa é que o programa irá superar as metas estabelecidas pelo governo, com o número de contratos já alcançando a marca de 1,5 milhão. E, gente, olha só, no primeiro trimestre de 2025, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 200 mil novos negócios. Esse número inclui empresas abertas tanto pela junta comercial quanto por microempreendedores individuais. Com a abertura de 211.219 novos negócios, a economia do estado do Rio de Janeiro recebeu um forte impulso no primeiro trimestre de 2025. Deste total, 22.638 empresas foram registradas pela Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, e 88.661 correspondem a microempreendedores individuais, ou seja, MEIs. O número representa não apenas um avanço no empreendedorismo fluminense, mas também um impacto significativo na geração de empregos e renda.
De acordo com o governo do estado, o compromisso da atual gestão é seguir mantendo o ambiente favorável para quem quer empreender no estado do Rio de Janeiro, com menos burocracia e mais apoio e incentivo. A Juscerja tem um papel importante no apoio aos microempreendedores, por meio do Centro de Atendimento ao Empreendedor, projeto em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal e o Conselho Regional de Contabilidade. Atualmente, o Centro de Atendimento conta com 15 núcleos no estado, oferecendo orientações gratuitas para quem deseja formalizar seu negócio, além de suporte sobre obrigações e benefícios a respeito do MEI. De maio de 2024 a março de 2025, os centros de atendimento ultrapassaram a marca de 22.929 atendimentos. Um dado relevante é que o primeiro trimestre de 2025 se tornou o melhor de todos os tempos nos 216 anos de funcionamento da Juscerja, com a marca de 22.638 empresas abertas no território fluminense no período. Esse total aumentou 31% em relação ao número alcançado nos 3 primeiros meses de 2024, quando foram registradas 17.258 novas empresas. E além disso, é 24% maior do que o antigo recorde de 2022, que foi de 18.246 novos negócios abertos. E a potencialidade do Rio de Janeiro como destino estratégico para investimentos foi destaque do Summit Valor Econômico nesta quarta-feira em Xangai. O governador Cláudio Castro, que está presente no evento na China, destacou as potencialidades do Rio de Janeiro para atrair investimentos internacionais e falou sobre as parcerias firmadas durante a missão ao país asiático. Durante o painel que discutiu as possibilidades de investimento no Brasil, o governador Cláudio Castro ressaltou as parcerias realizadas pelo governo do estado na missão governamental à China e o início de tentativas para o desenvolvimento de projetos de segurança, saúde e mobilidade urbana. Para aperfeiçoar o sistema de vídeo monitoramento das forças de segurança, a comitiva do governo do estado solicitou estudos das principais empresas do setor, a Dahua e a Hikvision, sobre a quantidade de câmeras e tecnologias necessárias para instalações de equipamentos nos 92 municípios fluminenses. Temos 56% da população brasileira, temos 70% do PIB brasileiro e 80% da arrecadação federal nesses 7 estados de Sul e Sudeste, no qual eu tenho a honra de presidir esse consórcio durante o ano de 2025. A inauguração de um centro de manutenção de trens e a modernização do sistema ferroviário também foram acertadas durante a passagem da comitiva por Pequim. A maior fornecedora mundial de equipamentos de transporte da área, a CRC, vai iniciar um planejamento para viabilizar a compra de novos trens pelo estado. 78% da produção do gás natural no Brasil também é no Rio de Janeiro. Líder em turismo, líder em aço, entre segundo e terceiro local em exportação. Desde o ano de 2022, nós figuramos na segunda colocação do ranking Brasil, tanto em geração de emprego quanto em abertura de empresas. Na área da saúde, a ideia é que a empresa CIRC, também chinesa, forneça equipamentos de última geração para o Hospital Oncológico de Nova Friburgo, aqui na região serrana. Na área de energia renovável, foi incentivada a chegada de uma empresa multinacional, também para o estado do Rio de Janeiro. A missão do governo do Rio vai formalizar também a cooperação técnica com a empresa CITIC, responsável pelo desenvolvimento de soluções inovadoras para o tratamento de água e esgoto. O objetivo é implantar no Rio de Janeiro o modelo da estação de tratamento, que é instalado em um parque ecológico com rios, fontes e plantações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. Já já! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E, gente, hoje é quinta-feira, então é aquele dia que a gente se atualiza sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar nos jogos dos times cariocas pelas competições sul-americanas e nas expectativas para os próximos jogos dos cariocas no Brasileirão. E olha, já vamos começar adiantando que ninguém ganhou nessa rodada, nem pela Libertadores, nem pela Sul-Americana. Mas começando com a Copa Libertadores, o Flamengo empatou em 0-0 jogando na altitude e ficou na terceira posição do grupo C da competição, com 4 pontos. Toledo, esse jogo contra a LDU é sempre um jogo complicado jogando lá na altitude, não é mesmo? A altitude a gente sabe que não é fácil, os jogadores se cansam muito, inclusive o Flamengo tem jogadores que não jogam na altitude por apresentar problemas ali com fôlego, que é o caso do Alan e do Dela Cruz, que são muito importantes. Por isso, Everton Araújo acabou sendo titular ali no meio de campo. E, cara, os jogadores assim mais técnicos e com mais experiência acho que fizeram falta nesse jogo. Sem dúvida nenhuma, é muito complicado jogar na altitude e não é um caso isolado do Flamengo. Todos os times brasileiros sofrem muito jogando na altitude. A gente tem alguns casos de um empate ou uma derrota jogando na altitude e jogando numa condição normal, jogando aqui no Brasil, é goleada. Um exemplo clássico disso é o Bolívar, que normalmente ganha dos brasileiros jogando lá na Bolívia, mas chega aqui no Brasil e geralmente toma uma sapatada, porque realmente faz muita diferença essa condição. E o Flamengo tem que abrir o olho, né? Porque empatou um, perdeu um e ganhou um. A situação não tá fácil, inclusive perdeu dentro de casa. Então, o Flamengo teve 2 jogos fora de casa, um deles inclusive ganhou, foi um ótimo resultado. Cara, mas perder dentro de casa, no Maracanã, para um time bem mais fraco, apesar de ter sido no detalhe, esses detalhes que não podem ter, né? O Flamengo não pode perder esses jogos assim, porque a gente sabe, na Libertadores cada partida é muito importante, e eu já falei isso algumas vezes, se classificar em segundo é sempre muito ruim, porque acaba pegando os times mais fortes e tendo a desvantagem de ter sempre que decidir os jogos fora de casa. Exatamente, realmente é muito complicado se classificar em segundo. Eu acho que o Flamengo consegue se classificar ainda, eu acho que a situação dele não está tão perigosa, mas o risco de classificar em segundo se tornou muito forte, a chance é muito grande agora. Mas o Flamengo não foi bem empatando e a gente tem um outro carioca que foi pior ainda, né? O Botafogo, que acabou perdendo por 1-0. E o Botafogo perdeu jogando na Argentina. E o Botafogo perdeu jogando na Argentina contra o Estudiantes de La Plata. O único gol da partida foi marcado por Carrillo, com uma ajuda absurda do goleiro John do Botafogo. O Glorioso está na terceira posição do grupo, com apenas 3 pontos.
O péssimo resultado para o Botafogo. Era o jogo mais esperado desse grupo, o jogo mais difícil. E acabou que o Botafogo jogou mal e perdeu no detalhe. O John frangou ali de um jeito que não se pode frangar, né, em um jogo de Libertadores. Foi um dos maiores frangos que eu já vi, inclusive, porque ele faz um movimento muito estranho. Ele sai da frente do gol, tentando pegar a bola. Não dá para entender o que aconteceu ali. Sinceramente, não dá para entender, porque realmente ficou muito feio. E o Botafogo está se complicando cada vez mais em todas as competições. O Botafogo está em terceiro lugar, só venceu um jogo, perdeu 2. E a situação está em alerta cada vez mais. E é aquele negócio que já trouxe na última edição. O Botafogo, o problema não é perder, o problema não é empatar. O Botafogo não joga nada. O Botafogo não está jogando bem. O Botafogo não está conseguindo repetir minimamente o que fazia no ano passado. Eu já vi gente, inclusive, pedindo a saída do técnico Renato Paiva e talvez tentando até a volta do Luiz Castro. Foi muito bem no Botafogo, acabou que saiu, que ele recebeu uma ligaçãozinha de um tal de Cristiano Ronaldo e acabou que foi para a Arábia. Agora ele está sem clube e tem torcedor pedindo a volta dele. E um outro nome também, que é um pouco mais distante, mas também é possível, é o próprio Arthur Jorge, que acabou de sair do Botafogo, mas não está indo bem lá no futebol saudita e tem essa chance de voltar. Eu já vi gente comentando, mas o Luiz Castro é muito mais provável, principalmente por estar sem clube. Mas é isso, o Botafogo tem que ligar esse alerta, porque o iniciozinho das competições é muito importante. E aquele negócio, já foi metade do grupo, já foi metade da fase de grupos da Libertadores. É a hora de virar a chave, porque senão o Botafogo está correndo risco sério de não se classificar, de acabar caindo para uma Sul-Americana, o que é muito complicado para um time que acabou de ser campeão da América. O Botafogo ainda tem 3 jogos pela frente, pode somar os 9 pontos? Pode, mas a gente sabe que é quase impossível. Pode acontecer, claro, o futebol é muito imprevisível, mas é muito difícil e é bem improvável que isso aconteça. É verdade, mas a gente já falou muito de Libertadores e a gente tem que dar destaque também para a Sul-Americana. Agora, partindo para a Sula, o Fluminense empatou por 1-1 com a União Espanhola, jogando fora de casa, com um time totalmente reserva. Nem o técnico Renato Gaúcho estava no jogo. Os gols da partida foram marcados por Arangues, do União, e Nonato para o tricolor das Laranjeiras. Apesar do empate, o Fluminense continua na primeira posição do grupo com 7 pontos. Toledo, acabou que de todos os times cariocas dessa rodada, apesar de nenhum deles ter vencido, o Fluminense é o que teve o resultado mais agradável. Empatou por 1-1, mas foi jogando fora de casa e ele continua líder do grupo. Acabou que o Fluminense, apesar dos outros cariocas não terem tido um resultado bom, foi o melhor. Teve gol, foi no final do jogo, foi no sufoco o empate, mas é um resultado até que importante, o jogo fora de casa, sair com um ponto é melhor que sair com a derrota. E aquele negócio, o Fluminense ainda conseguiu poupar o time, conseguiu mandar só as reservas e está conseguindo ir bem tranquilo. O Fluminense está indo bem realmente. Um dos times que começou de um jeito mais morno no Campeonato Carioca, conseguiu realmente virar a chave e está indo bem nessa Sul-Americana. E de todos os times brasileiros que estão jogando na Sul-Americana, inclusive na minha visão, é quem melhor está jogando. A gente já falou que o Renato Gaúcho tem feito a diferença nesse time, porque era o mesmo time na mão do Mano Menezes e o time não rendia tão bem igual tem rendido. E inclusive, jogando bem, e o Fluminense conquista pontos importantes, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana. Exatamente. E finalizando o nosso giro pela rodada das competições continentais, o Vasco empatou por 0-0 com o Lanús, jogando em São Januário. Com um ponto conquistado, o Vasco chegou a 5 e está na vice-liderança do grupo, atrás do próprio Lanús. Hugo, um resultado assim, acho que por ser dentro de casa foi um resultado ruim. Exatamente, Toledo, um resultado ruim, com uma atuação pior ainda. O time do Fábio Carille do Vasco não consegue jogar, jogando dentro de casa contra um time que estava se defendendo. O Lanús veio para empatar mesmo, não apresentou tanta dificuldade para o time do Vasco, mas ainda finalizou mais no gol do que o próprio Vasco. Não faz sentido nenhum o time ser mandante do jogo jogando em São Januário, que é um estádio que o Vasco tem ótimos resultados. Se eu não me engano, dos últimos 40 jogos, o Vasco perdeu apenas 4, ou seja, realmente o Vasco faz valer muito o fator casa, mas não está conseguindo jogar e está um negócio realmente preocupante.
apesar de estar na segunda posição e tecnicamente se classificando, está se classificando para jogar contra um time que vai cair da Sul-Americana, da Libertadores. E os times que estão caindo da Libertadores são todos muito fortes. A gente vê que provavelmente não vai ser isso, mas nesse momento Botafogo e Flamengo estão entre os times que estão indo para a Sul-Americana. E como é que o time do Vasco, que não consegue ganhar nem dos da própria Sula, vai ganhar de um time de Libertadores? A situação está muito complicada para o Vasco. A gente viu o Vasco com muito mais posse de bola do que o time argentino, mas era uma posse de bola sem objetivo. Tanto que você mesmo falou, o Lanús chutou mais que o Vasco. Isso, dentro de casa ainda, é um negócio que não pode acontecer. Exatamente, é inacreditável, um time sem ideia, um time sem criatividade, e é muito complicado. As duas únicas jogadas do Vasco são chute de fora da área do Coutinho, que ele errou todos que ele tentou nesse último jogo, apesar de o Coutinho tá indo bem nesse início de temporada, errou todos que tentou, porque está muito cansado, e o cruzamento para o Verratti, que ele não consegue fazer milagre todo jogo, apesar de estar sendo artilheiro do Brasil, ele não conseguiu salvar essa verdadeira piada que foi esse último jogo do Vasco. Realmente, o alerta tem que estar ligado lá em São Januário, porque a situação está difícil e aquele negócio, mesmo caso do Botafogo. O Vasco está querendo se complicar numa situação que fica muito difícil para se resolver futuramente. Eu vi o jogo do Flamengo e Vasco com meu pai e falei, o Verratti é muito bom para esse time do Vasco. Ele é um dos melhores cabeceadores do mundo, mas também ele não é nenhum deus. Se ele tivesse duas cabeças no lugar das pernas, quem sabe, porque ele ia ser um dos melhores jogadores do mundo, mas também não é nenhum milagreiro, né? Exatamente, fica muito complicado, principalmente quando ele não recebe a bola para cabecear em direção ao gol e fica muito difícil o time inteiro depender só de um jogador. Mas, Toledo, a gente já falou muito de competição continental, a gente tem que falar um pouco também de algo mais próximo da gente, o Brasileirão. Olha, gente, no dia 26, no sábado, Botafogo e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro em um jogo que vai ser disputado às 9 horas da noite. Toledo, esse daqui é um clássico que está invertendo muito a situação dos últimos clássicos que a gente teve entre Botafogo e Fluminense. Antes o Botafogo sempre chegava como favorito porque jogava muito bem, e eu acho que agora inverteu totalmente e o Fluminense é o grande favorito para ganhar essa partida. Com certeza, a gente tem que repetir, o Fluminense vem jogando um futebol muito bom, vem pontuando, e inclusive se continuar assim, pode ser um dos cotados, quem sabe, né? A gente não tem uma bola de cristal, mas quem sabe o Fluminense consegue ir bem no Campeonato Brasileiro, bem o contrário do que foi na última temporada, né? O Botafogo foi campeão e o Fluminense lutava contra o rebaixamento. Exatamente, o Fluminense vem bem, é o favorito para ganhar essa partida e vem descansado também, né? Porque justamente o que a gente destacou, o Fluminense jogou sem nenhum titular, jogou sem nenhum técnico na beira do gramado e vem muito bem preparado para essa partida. E no domingo, dia 27, a gente tem um jogo entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã. Esse é um jogo interessante, Toledo, porque o Corinthians, apesar de ter demitido o técnico, de não ter começado tão bem no Brasileiro, tem um time muito forte, terminou ano passado muito bem, já foi campeão paulista nesse ano, e eu acho que pode ser uma pedrinha no sapato do Flamengo. Com certeza, o Flamengo tem o fator casa podendo decidir, mas a gente viu nos últimos jogos do Flamengo, a torcida não tem enchido tanto o Maracanã como era o habitual da gente ver. Os ingressos estão muito caros e a torcida tem protestado muito contra esse caso. E então eu vi até que pode ter como é que se pode dizer, um boicote desse jogo e o jogo não encher tanto igual a gente está acostumado. E o fator casa é muito importante, a torcida apoiando é muito importante, mas realmente fica complicado quando o torcedor não consegue acessar os ingressos. E para finalizar, né, o Vasco vai até Minas Gerais para jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, também no jogo de domingo às 6h30 da tarde. Toledo, esse é um jogo interessante porque o Vasco não vem bem e o Cruzeiro também não estava muito bem. Só que aí depois que o técnico bancou as grandes estrelas, né, o Dudu e o Gabigol, o time começou a jogar melhor, começou a pontuar e eu acho que pode ter um jogo interessante ali. E esse daí, eu nem arrisco em dizer quem que vai ganhar. Eu também não. O Cruzeiro, apesar de estar muito mal na Sul-Americana, no Brasileiro, como você mesmo disse, vem jogando bem. Bancou o Gabigol, bancou o Dudu, o Leonardo Jardim. E assim, a expectativa a gente realmente não tem muito o dizer sobre esse jogo. É um jogo muito imprevisível, qualquer um pode ganhar, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma certa vantagem ainda sobre o Vasco pelo fator casa, que no Brasileirão é muito importante. Exatamente, Toledo. E a gente encerra assim a nossa edição do Correio Esportivo de hoje.
Até a próxima com mais notícias sobre os esportes. A gente está de volta na próxima edição. Um beijo. Gente, agora depois do Correio Esportivo nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Anvisa aprova novo medicamento para o tratamento de colesterol alto. O Ministério da Educação vai começar a avaliar os cursos de medicina anualmente. CNU de 2025 deve ter 3.000 vagas e ao menos 2 novas carreiras. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Virou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito.
Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, o Ministério da Educação lançou na quarta-feira o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, o ENAMED. A proposta é estabelecer um sistema integrado de avaliação dos cursos de medicina aqui no Brasil. Os resultados, segundo a pasta, poderão ser utilizados inclusive para acesso a programas de residência médica. A prova vai ser realizada anualmente. A primeira etapa está prevista para outubro deste ano e será conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao MEC. De acordo com o Ministério, o exame vai unificar os sistemas de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, para os cursos de medicina e da prova objetiva de acesso direto do Exame Nacional de Residência, o ENARE. Em nota, o MEC citou a avaliação da formação médica, apoio à melhoria dos cursos, aprimoramento da seleção para a residência médica, fortalecimento do SUS e unificação e transparência como objetivos do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. A avaliação vai atender dois públicos específicos: os estudantes de medicina inscritos no ENAD e médicos interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica de acesso direto do ENARE. A previsão é que as inscrições para o ENAMED sejam abertas no mês de julho, sendo o exame obrigatório para todos os estudantes de medicina concluintes. A aplicação da prova está prevista para outubro e a divulgação dos resultados individuais, em dezembro. Para utilizar os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, para o Exame Nacional de Residência, o ENARE, é necessário se inscrever no ENARE e pagar uma taxa de inscrição, exceto em casos de isenção previstos em edital. Os estudantes que farão o ENAD e que não pretendem utilizar os resultados da prova para ingressar na residência estão isentos de taxa. E, gente, olha só, o próximo concurso público nacional unificado, CNU, deve ter cerca de 3.000 vagas. E a abertura das inscrições está prevista para o mês de junho deste ano. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Segundo a ministra, o termo de referência para a chamada das empresas candidatas a compor a banca do concurso já está pronto. Esther Dweck disse que essas informações a serem publicadas no próximo edital podem ser divulgadas de forma oficial nesta semana ou na próxima. O próximo CNU deve ter entre as novidades 2 novas carreiras. Uma delas é ligada à área de defesa e segurança pública e a outra relacionada ao campo do desenvolvimento socioeconômico. Os salários iniciais devem ser acima de 9.000, podendo chegar a R$21.000. Outras carreiras, segundo Esther, já tiveram autorizações nas áreas de saúde e de administração. A ministra informou também que na próxima quinta-feira, dia 24, deve haver mais um passo para a contratação das pessoas que passaram no último concurso em cargos que não requeriam curso de formação. Os candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado devem começar a ser convocados em maio, segundo previsão anunciada no último dia 15 de abril pelo MGI, após sanção da Lei Orçamentária Anual de 2025, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa inclui os cargos que não exigem cursos de formação dos 8 blocos temáticos de nível superior e médio. São essas as nomeações que serão autorizadas pelo MGI por meio de uma portaria unificada prevista para sair ainda nesta semana. A partir desta autorização, o passo seguinte será dado pelos 16 órgãos e entidades federais participantes do certame, que deverão publicar os próprios atos de nomeação para dar posse aos aprovados. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é sexta-feira, essa semana que teve vários feriados, um feriadão longo de Páscoa, mas já tá chegando a folga de novo para muitas pessoas. E por isso eu já tô aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã. Ana, boa tarde, previsão do tempo para sexta-feira. Amanhã já sextou para muita gente, aí como é que vai estar?
É isso aí, Rafa. Uma boa tarde para você que nos acompanha. A gente sempre brinca, né, que sexta-feira tá chegando o dia que a gente vai poder descansar, mas muitos já estão aí de 3 dias de descanso, outros desde semana passada no descanso. Então é isso aí, apesar do fim do feriadão, o fim de semana já está chegando, então vamos à previsão do tempo para esse fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. O dia amanhã em Nova Friburgo será parecido com o de hoje, seguindo a tendência dos outros dias da semana. A previsão é de dia chuvoso durante o dia e à noite. Como você pode ver aqui no nosso telão, as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira será de dia nublado, com chuva durante o dia e à noite. À tarde ocorre temporal. Os termômetros devem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã será de sol, com muitas nuvens e nublado com chuva de manhã. À tarde, a previsão é de temporal e à noite segue chuvosa. As temperaturas também vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Então, as cidades da região serrana estão aí com a previsão parecida no quesito chuva. E em Paraíba do Sul, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será mais quente que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus. O dia estará chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Então, Rafa, até o sul do estado vai registrar chuva nessa sexta-feira, as temperaturas um pouco mais amenas do que na região serrana, mas também com possibilidade de pancadas à tarde e noite chuvosa. É isso mesmo, Ana. E você disse que amanhã em Nova Friburgo o dia vai estar mais quente do que hoje. A gente observa em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura as temperaturas aumentando um pouquinho, com mínimas já próximas ali dos 20 graus. E como você falou em Três Rios, a máxima já está próxima dos 30, o que a gente já não estava vendo há alguns dias, porque esfriou bastante. Hoje, por exemplo, está muito frio aqui em Petrópolis. Ontem estava também. Então, gente, para amanhã, como a Ana disse, previsão de chuva em todas as cidades da nossa região de cobertura e dias um pouco mais quentes do que os últimos dias que a gente viu aí na semana. E amanhã a gente volta para falar a previsão de sábado e domingo. Mas, Ana, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. E, gente, amanhã é sexta-feira, então, claro, a gente tem aquele encontro ao vivo, marcado a partir de 1h da tarde. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.